Eu quero mostrar para vocês como empreender com as flores de maneira correta. A gente precisa trabalhar não só com a parte estética das flores, mas ter sim a técnica. E é isso que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Quero mostrar para vocês como montar os arranjos para que eles tenham não só a parte estética, tem a beleza das flores, mas também eles tragam a funcionalidade para aquele arranjo. A gente vê muito comum a questão de arranjos altos que atrapalham nas mesas, arranjos que tem flores que murcham durante o evento, e é isso que eu quero ensinar para vocês nesse vídeo para que não aconteça. Vamos empreender com flores para que a gente no conjunto da festa tenha sucesso. Olá, meu nome é Carol Ávila, sou florista e decoradora, trabalho há 19 anos no ramo e desde o começo eu aprendi que tanto em decorações comerciais, residenciais, eventos sociais, eventos corporativos, a técnica faz toda a diferença, toda a diferença. Eu recebo muita noiva que fala, olha, arranjo de mesa eu não quero alto porque eu sei que vai atrapalhar a visão das pessoas. Não é isso. Um arranjo bem montado, ele não atrapalha. Ou, por exemplo, eu não quero lírio porque o lírio tem perfume e o perfume do lírio eu não gosto. Também não é isso. Eu quero mostrar para vocês que para ser um bom profissional de flor, a gente precisa ser criativo, a gente precisa ter a noção de combinação de cores, de flores, mas a gente também precisa ter a técnica. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é com relação ao fornecedor. Para empreender com flores, a gente tem que ter um bom fornecedor. Por quê? A gente consegue preparar a questão de preço para a época que a gente vai ter o evento. A gente consegue descobrir com eles quais as flores da época para a utilização, além de melhores preços. Então, o que isso vai trazer de benefício? Se a gente tem uma flor com preço mais em conta, a gente pode colocar mais flores nos arranjos, a gente pode ter uma margem de lucro maior e a gente pode ter a garantia de que essa flor começa e termina um evento bonita. Então, primeira dica, usem bons fornecedores. Segunda dica, procurem fazer cursos e agregar conhecimento. Isso também vai fazer com que a gente possa trabalhar de maneira que as flores fiquem bonitas e funcionais. Por que eu digo isso? A gente vê muita gente com problema na fluidez do evento, com relação às flores, com relação ao buffet. Então, reuniões vão fazer com que você tenha maior domínio sobre esse evento. Usem também a combinação de cores, pensando não só nas flores que combinam, mas em fatores como, por exemplo, flores azuis. Flores azuis, elas têm muitas variedades no inverno e principalmente nos países europeus. Aqui no Brasil, como a gente tem muito calor, a gente tem menor variedade e menor durabilidade. Então, no verão principalmente, consultem um fornecedor para verificar a disponibilidade e a durabilidade, tá? Existem as flores tingidas, mas eu peço atenção redobrada quando se tratar da utilização de flores que são pigmentadas. Por quê? Elas podem manchar uma toalha, elas podem manchar um vestido de noiva. No caso, por exemplo, se estiver chovendo, se, sei lá, cair água ou alguma coisa assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Não é toda vez que isso acontece, mas é um risco que se corre quando a gente trabalha com flor tingida. Então pesquise bastante, consulte, faça bastante reuniões. No caso de você querer empreender profissionalmente, consulte o seu cliente. Porque quanto mais detalhe a gente tiver, melhor vai ser o efeito final e melhor vai ser o resultado. Não tenha problema em fazer reuniões, em perguntar. A gente precisa saber ler a mente do cliente e trabalhar de acordo com a imaginação dele. Isso vai funcionar não só para quem quer fazer uma festa e ter um efeito legal tanto em casa, como para as pessoas que querem trabalhar com a área. Eu vou exemplificar aqui para vocês, tirar algumas dúvidas e mostrar realmente como funciona além da parte estética. Gente, primeira dica que eu vou dar para vocês é em relação à montagem de arranjos para centro de mesa.
O arranjo de centro de mesa, ele é usado tanto no evento social como no evento corporativo. Nos eventos corporativos, eles são os chamados lounges. Dentro de casa, ele pode ser usado numa sala de estar, numa área externa. Qual é o detalhe principal? Aqui a gente não tem muita preocupação em relação à altura, se, no caso, ele não tiver, por exemplo, como nesse espaço, que ele tem uma TV atrás. Então, a preocupação é em relação às pessoas estarem sentadas nesse sofá e conseguirem visualizar essa TV. O que a gente tem que olhar? Proporção. Por exemplo, a base dessa mesa. Uma mesa de centro, normalmente ela é usada como apoio de copo, ela é um lugar para colocar um aperitivo. Sempre deixar um espaço livre nessa mesa para que as pessoas possam utilizar essa mesa, tá? Aqui, como a gente tem uma mesa grande, eu coloquei 2 vasos que são de flores plantadas e que vocês podem verificar que também são opções muito bacanas para eventos, tá? A gente não precisa trabalhar somente com flor de corte. A gente pode montar evento que tenha flor de corte e flores plantadas, montando arranjos como esse, tá? Porém, a gente tem que prestar atenção nessa questão de proporção e utilização do espaço para que a pessoa possa usar a mesa no decorrer desse evento. Bom, vamos falar então agora da mesa de jantar. A mesa de jantar, ela pode ser redonda, ela pode ser quadrada, ela pode ser retangular, não importa. O principal ponto a ser pensado é: as pessoas vão se sentar ao entorno dessa mesa. Então, vamos observar. O arranjo, quando ele é baixo. Quando ele é alto, ele é realmente alto. O que a gente tem que fazer para verificar se esse arranjo está servindo para a mesa ou não? Sente-se à mesa. Observe se a pessoa está sentando e conseguindo enxergar o outro lado. Se quando as pessoas estiverem na mesa, esse arranjo não vai ser um obstáculo visual. Esse é o principal ponto no caso das mesas de jantar. Com relação ao formato desse arranjo, fica a critério de quem está decorando. O que é importante frisar? O arranjo ele tem que ser proporcional ao tamanho dessa mesa. No caso dessa mesa onde eu estou agora, ela é uma mesa retangular de 6 lugares. Aqui a mesa foi montada para 4. Então, independente se tem 4 ou 6 cadeiras, ela tem o tamanho de uma mesa de 6 lugares. Eu optei aqui por fazer uma combinação de vasos que desse proporção ao tamanho da mesa, mas que fossem baixos. Aqui eu tenho um elemento de vela que ele é um pouco mais alto, mas você pode perceber que ele não está sendo usado na direção onde a pessoa vai estar sentada. Então não tem problema. Se a gente tivesse um arranjo aqui em cima, ele já vai atrapalhar. Então, no caso, para ser um arranjo num vaso desse, para uma mesa de 4 lugares, ele teria que estar localizado no meio da mesa. No caso, se a gente tiver 6 cadeiras, aí não dá para colocar num vaso assim, porque a hora que a gente tiver as 2 pessoas da ponta, esse arranjo vai ser um obstáculo visual. Então, se sente à mesa e observe esse ponto importante. Com relação a essa montagem, ela poderia ser feita em um prato daqueles pratos que a gente usa embaixo de vaso plástico, e que ele vai servir como base para montar uma esponja floral e fazer um arranjo que a gente chama de corporativo, que é aquele arranjo comprido e baixinho, que ele pode ser feito só com flores, ele pode ter a utilização de velas, lembrando que, no caso das velas, a gente tem que ter a mesma preocupação de cair cera na mesa, na comida, no prato, como a gente teve na mesa de centro. A manga que eu falei é um elemento como esse. A gente pode trabalhar com a vela desde que ela tenha um suporte, para que essa cera não caia nem na toalha, nem na mesa, nem criança se aproxime e acabe se machucando ou causando algum acidente. Gente, próximo passo. Troquei aqui a decoração da mesa, é a mesma mesa de jantar, a mesma montagem, só que aqui a gente está usando realmente um arranjo alto. Quando eu falo alto, é disso aqui o que eu tô falando. Um arranjo alto, ele é realmente alto. Ele pode ser de vidro, ele pode ser de metal, não tem problema. O que ele precisa? Ter uma peça que tenha uma altura que não atrapalhe na conversação. Então, se aqui a gente tivesse 6 cadeiras, 6 lugares postos nessa mesa, essa haste não seria um obstáculo visual.
Então, esse é o detalhe importante. Mais uma vez eu vou frisar para vocês. Sentem à mesa, observem se esse arranjo, ele realmente está sendo, além de bonito, ele está sendo usado da maneira correta. Mais uma informação muito importante na questão da montagem de mesa de jantar. Usem materiais que não gerem pólen ou musgos que caiam, algum resíduo, porque é muito ruim a gente ter essa questão de sujeira à mesa. Então, flores com mais pólen, por exemplo, o lírio é possível a gente tirar esse pistilo de pólen. As outras flores com mais pólen, observem se existem a mesma possibilidade. Se existir, faça, desde que retire, para que uma pessoa com alergia não tenha problema, ou mesmo quando as pessoas estiverem comendo, não exista o risco de cair sujeira no prato da pessoa. Outra observação importante, perfume. Em mesas de jantar ou mesmo no buffet, precisa prestar muita atenção com relação à questão do perfume. Tem muita gente que fala pra mim, Carol, eu adoro o cheiro de lírio. Eu acho um cheiro gostoso também. Porém, quando a gente está trabalhando numa festa, onde a gente nunca sabe qual é a sensibilidade da pessoa que vai se sentar à mesa, é interessante que não se usem flores com perfume. No caso, por exemplo, o lírio, mais uma vez, existem variedades com ou sem perfume. Então, podemos usar o lírio? Sim, desde que seja variedade sem perfume. As variedades com perfume, a gente pode utilizar desde que seja, por exemplo, num centro de mesa ou em algum outro ponto, num hall de entrada, em algum outro ponto que as pessoas passem por ali, mas não permaneçam por muito tempo no mesmo lugar. Foquem em não colocar em mesas onde as pessoas permanecem, tá? Outro detalhe importante, combinação de cores e formatos de arranjos. Vamos supor que a gente vai montar uma festa onde a gente tem 30 mesas de convidados. Interessante, inclusive, a gente fazer a mescla das alturas para criar um interesse visual. Os arranjos altos como esse, eles criam a possibilidade de serem vistos enquanto as pessoas estão sentadas à mesa. No caso dos arranjos baixos, quando as pessoas estiverem sentadas, a gente não consegue enxergar num salão grande. Então, no caso de uma festa grande, é interessante que se tenha esse jogo de alturas, cria um interesse visual, até para o espaço não ficar maçante. No caso de um jantar, a gente pode optar pelo que der mais certo para aquela situação, no que combinar melhor com a situação. No caso, para empreender com arranjos em festas, o importante sempre é analisar o gosto do cliente, a personalidade e o espaço onde ele será usado. Arranjos altos são muito bonitos, têm eficiência em salão grande, porém a gente tem que pensar muito bem onde serão colocados. Em áreas externas, onde a gente tem questão de vento, de chuva, é uma questão a se pensar para não ter problema, porque ela gera uma maior instabilidade. Outro fator importante, no caso de festas grandes, a gente pode e deve trabalhar com mais de uma opção de arranjos para a mesa de convidados. O interessante é a gente variar tanto a questão de altura quanto escolha de flores. A gente tem que fazer eles combinarem entre si e ficarem harmônicos. Porém, é interessante ter uma variação para criar um interesse visual. Gente, agora eu vou falar para vocês sobre o buffet. É uma peça muito importante, que também tem várias dicas que a gente precisa se atentar muito. Primeira coisa, se a gente vai trabalhar com essa questão de eventos, de montagem profissional, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para o cliente: qual é o tamanho desse buffet e o que ele pretende colocar em cima disso? Por quê? Às vezes a gente fala assim, é um buffet de 3 metros, 4 metros. Aí, teoricamente, é um buffet grande. Mas o que a gente tem que pensar? De repente, tem tanta coisa para ser colocada em cima desse buffet que a flor ela vai ter que ser proporcional, mas sem ocupar espaço nessa mesa. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com vasos que tenham uma base menor e que tenham uma altura de vaso ou de haste, no caso de uma taça, que dê em proporção para esse buffet. No caso, eu tenho um buffet de 1,5 m, que teoricamente é um buffet pequeno, porém, ele vai ser utilizado para colocar
sei lá, uma água saborizada, copos. Então a gente tem bastante espaço de base no buffet para trabalhar. Então esse é um detalhe muito importante. A gente pensar na questão de proporção, não só do tamanho do buffet, mas proporção das coisas a serem usadas sobre essa peça. Outro ponto muito importante no caso de buffet. Às vezes a gente precisa ver aonde esse buffet vai ser colocado. No caso aqui, a gente tem o uso de uma parede branca, que não interfere na questão das cores, tá? Do que vai ser colocado na mesa. Porém, ele acaba servindo como um fundo. Então, como que a gente pode trabalhar com arranjo até pela largura do buffet? De repente, um arranjo redondo, ele pode, dependendo do tamanho, do comprimento dessa peça, ficar pequeno. Então, o que a gente faz? A gente faz o arranjo que a gente chama de piramidal. Esse é um arranjo piramidal. Piramidal nada mais é do que um arranjo que tem flores direcionadas de um único lado. O que eu estou mostrando aqui para vocês são as costas do arranjo. O arranjo não precisa ter um buraco atrás. Ele precisa ter um acabamento com folhagem, mas que ele destaque uma frente, tá? Então, a hora que a gente colocar essa peça no buffet, ele não vai ter tanta largura. Aqui no caso, como a gente não tem tanta coisa em cima desse buffet, eu coloquei várias peças para fazer uma composição. Qual é o detalhe importante? Eu montei um arranjo que não tem um vaso muito alto, mas para dar proporção eu tenho uma outra peça que crie essa questão de altura e proporção. Como aqui a gente tem uma parede branca, e eu quis trabalhar exatamente com as flores brancas para vocês verem a questão de trabalhar com as cores, o que eu fiz? Eu fiz um fundo verde para que o branco se destacasse. Se eu não fizesse esse leque com essas folhagens para dar um destaque na parede, esse arranjo sumiria. Outro ponto importante, se esse aparador ele fosse colocado em um local onde existe um espelho, a gente precisa pensar na questão do arranjo piramidal. Porque o arranjo na frente do espelho, o espelho vai duplicar as flores. Então é sempre importante trabalhar com arranjo redondo, para que você aumente a quantidade de flores nesse espaço. Não para que, pelo espelho, você enxergue essas costas, né? A parte traseira desse arranjo, que no caso é composta só com folhas. Gente, agora a gente está mostrando para vocês a questão do redondo. O que eu quis dizer para vocês da questão da proporção é isso aqui, ó. É a largura do arranjo, para que ele não fique muito para frente e corra o risco de acidente, tá? Com relação ao local do arranjo. Isso, na verdade, fica a critério do decorador. De cada situação, da onde vai ser colocado, não tem problema. Lembrando que, assim como eu disse na mesa de jantar, a gente precisa prestar atenção em pólen, sujeira, principalmente se a gente for colocar esse arranjo no meio, tá? Ou se, por exemplo, for num local aberto, onde venta, então esse pólen, ele consegue voar um pouquinho mais longe, ou mesmo musgo, algum acabamento, esse tipo de coisa. Prestem bastante atenção com relação a isso. Aqui a gente tem um arranjo redondo, nele eu estou usando o lírio, igual eu falei para vocês, questão de comida pode, porém espécies e variedades sem perfume, tá? Então é isso. Para arranjos de buffet, a gente tem que tomar cuidado principalmente com a questão de aonde vai estar posicionado esse buffet, quanto de coisa tem em cima dele, tamanho do buffet, sujeira, perfume. Para buffet são essas as principais dicas que eu tenho para dar para vocês. Gente, agora um detalhe muito importante, precificação, montagem de preço, de arranjo e de evento, tá? Na verdade, cada pessoa trabalha de uma forma. Mas o que é importante lembrar, eu na verdade aqui nem quero traçar uma fórmula para vocês. Eu acho que o mais importante é cada um estudar a melhor forma de trabalhar com relação à precificação. Eu indico, em primeiro lugar, calculem o quanto de flor vai ser usado. Então, qual é o primeiro passo? Sou nova, não sei quanto eu vou usar de flor, não sei quanto tempo levo para fazer um arranjo. Então, no sugerir para o seu cliente um tipo de arranjo,
antes de passar preço, faça um teste. Monte esse arranjo, mas monte no tamanho que você quer montar no dia. Por quê? É importante você verificar quanto tempo você leva para montar esse arranjo, quanto de flor você gastou, para você ir traçando qual é a fórmula que você usa para cada arranjo, para cada situação que você vai fazer. Então, falando de tempo, primeiramente, o que é importante a gente destacar? Cada vez que você montar um arranjo teste e verificar quanto tempo você leva para fazer, você sabe multiplicar no dia da montagem por quantos arranjos você tem, tá? Uma coisa é você montar um arranjo e falar, é rápido, leva 15 minutos para montar. A outra coisa é no dia você ter, por exemplo, 30 arranjos e multiplicar ele por esses 15 minutos que cada um leva. No caso de um profissional montando, em 1 hora você montaria 4. Então, fazer um planejamento em relação ao tempo de montagem. Você tem um local para fazer o armazenamento? Vamos supor que você monte as bases dos arranjos antecipadamente. É possível? Sim. Você tem onde condicionar, você tem uma câmara fria, você está trabalhando com uma flor que tem a durabilidade, você está pegando essas flores antes com o seu fornecedor. Qual é o ponto de abertura dessas flores? Posso trazer antes, eu devo trazer antes ou tem que ser mais próximo do dia? Então, isso é muitíssimo importante. Por quê? Inclusive para a precificação. Vamos supor que você pegue uma flor muito antes e essa flor murche, morra, você vai ter que substituir. Então, a partir do momento que você substituiu, o teu preço já dobrou, tá? Então, monte antecipadamente um arranjo teste. Esse arranjo teste, o que você vai fazer? Você vai montar, vai fazer uma listinha contendo todas as flores que você usou. Tudo. Floral, se você usou floral. Acabamento, as flores. Coloque tudo de material que você usou. Cachepô, taça, tudo. Inclua todos esses valores para que você possa calcular melhor essa questão de precificação. Outro ponto importante. A partir do momento que você fizer o cálculo de um arranjo, pense nessa questão do tempo. Por quê? O seu tempo, ele também vale dinheiro. A sua mão de obra também vale dinheiro. A questão de mão de obra é mais complicada. Então, o que eu indico para vocês fazerem? Dá uma ligadinha na sua cidade, conversem com pessoas que fazem arranjos, verifiquem qual é o preço e como elas estão trabalhando, qual é a média de valor que está vigorando para o seu preço também não estar fora, mas calcule o seu preço. Veja se ele está dentro do que está vigorando. Se ele estiver muito fora, significa o seguinte, que ou você vai ter que se adequar para aquela realidade, ou você vai ter que verificar o que você vai ter que mudar para não perder efeito visual e nem questão de criatividade. Tá? Montagem de evento ela não é muito comparativa. Não adianta eu pegar um orçamento de uma pessoa e falar, olha, o meu orçamento é igual. A gente não tem como entrar na cabeça da pessoa e verificar o que ela está calculando, a quantidade de flores que ela está usando. Você pode montar um orçamento com as mesmas flores. Você não sabe o tamanho do arranjo, o formato. Tudo isso vai de profissional para profissional. Então você tem que ter uma base, faça o seu cálculo, mas também esteja dentro da realidade que está vigorando na sua região. Então, pessoal, se profissionalize. É o primeiro e mais importante conselho que eu vou dar para vocês. Busquem cursos e tenham certeza do que vocês estão oferecendo para os seus clientes. No caso de você que quer montar uma festa em casa, qual é o principal? É você saber trabalhar da maneira correta. Para você que não quer ser exatamente um decorador, mas quer, por exemplo, trabalhar com cerimonial, o interessante de você ter todas essas dicas é que é um complemento para o seu trabalho. Quando você oferecer o seu serviço de cerimonial e conversar com o seu cliente, você sabe também na parte de decoração o que você precisa estar atento. Busque aprender, busque verificar se o que você aprendeu você consegue executar e qual é o tempo de execução, para que você possa prometer alguma coisa para o seu cliente e você possa não só cumprir, mas você possa ir além do que foi combinado, além da sua promessa. E além disso, busquem garantias, bons fornecedores, façam contratos, façam reuniões, façam visitas técnicas,
Conversem bastante. Quanto mais informação for obtida, melhor é o resultado final.